Eu tenho a honra de poder expressar a palavra de Deus para a sua vida, amém? Quero deixar hoje para os irmãos, no livro de 1 Samuel, no capítulo 18 e no versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: Jônatas e Davi fizeram aliança, porque Jônatas o amava como a sua própria alma. E Jônatas se despojou da sua capa, que trazia sobre si, e deu a Davi, como também os seus vestidos, até a sua espada, e o seu arco, e o seu cinto. Amém? Meu amado irmão, o que eu quero falar com você sobre essa palavra? Eu quero dizer para você que amizade é a coisa mais linda que você pode ter na sua vida. É tão bom, irmão, você ter harmonia com o seu irmão, você ter união com o seu irmão. Olha só, irmão, Davi, ele venceu Golias. Por que ele venceu Golias? Saul se levantou contra ele, nasceu um grande ciúme no coração de Saul, e Saul, deu nesse primeiro momento, queria matar Davi, porque existe pessoa, irmão, que tem inveja do sucesso do outro. Ele não quer ver o irmão crescer de forma nenhuma. Ele tem inveja do ministério, tem inveja de tudo, e nós não podemos ter inveja, amém, irmãos? Mas Jônatas, ele era filho de Saul, mas ele tinha uma visão ampla, uma visão linda, e ele viu que Deus era com Davi, que Deus estava na vida de Davi, que ninguém poderia vencer um gigante como Davi venceu. Ninguém poderia matar um homem de 3 metros de altura, viu, irmãos, como Davi matou. Ninguém podia desafiar, viu, irmãos, os filisteus como Davi desafiou. Então Jônatas, ele tinha essa visão, enquanto seu pai Saul não tinha essa visão, viu, irmãos? Ele queria somente status. Os irmãos podem ver que quando Davi matou o filisteu e trouxe a cabeça do filisteu na mão, o povo disseram assim: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E por isso nasceu esse ciúme no coração de Saul. Ele não queria que Davi reinasse, mas o Espírito Santo de Deus estava sobre Davi, e Jônatas viu que o Espírito de Deus era sobre Davi. Então Jônatas aqui, irmãos, ele faz uma aliança com Davi. Aleluia. O que é fazer uma aliança? Fazer uma aliança é reconhecer o ministério do outro, reconhecer é não ter olho grande, reconhecer é não ter inveja. Reconhecer, irmãos, é você saber que o irmão está na direção de Deus, que o irmão está na vontade de Deus, viu, irmãos? Não ter ciúme do ministério do irmão, o ministério da irmã. Existe isso no meio dos crentes. Quando o crente começa a crescer, o outro crente fica com ciúme, às vezes coloca até tropeço, às vezes faz até fofoca para o pastor, viu, irmãos? Aleluia. Mas, irmão, que nós podemos ser igual Jônatas, esse filho de Saul, viu, irmãos, que fez aliança com Davi. Quando ele viu que Davi realmente era o homem de Deus, o que ele fez? Ele fez uma aliança, está dizendo assim que Jônatas amou Davi como a sua própria alma. E ele fez ali, irmãos, aleluia, uma aliança dizendo assim: olha, Davi, se eu morrer primeiro, você cuida dos meus. Se você morrer primeiro, eu cuido dos seus. Então havia, irmãos, uma união. Aleluia. Havia união entre os dois. Então, Jônatas o amava de uma tal maneira que Jônatas, ele despojou, ele tirou a sua capa que trazia sobre si e deu a Davi
aleluia, tirou também os seus vestidos, tirou a sua espada, tirou o seu arco, tirou o seu cinto e deu a Davi. Quer dizer, a sua armadura ele entregou para Davi, porque ele reconheceu o ministério de Davi. Ele reconheceu que Davi era um enviado de Deus, que o Espírito de Deus estava sobre Davi. Então o que está faltando hoje na sua vida, irmão, é reconhecimento. É reconhecer o irmão que está na unção, reconhecer a irmã que está na unção, reconhecer o irmão que está na presença de Deus. É não ser enganado, irmãos, porque hoje existem pessoas que você pensa que ele está na unção, ele não está na unção, ele está na carne. Existem pessoas que você pensa que ele simplesmente porque prega, porque sapateia, porque pula, viu, irmãos? Aleluia! Você já acha que ele é o tal. Não, irmão, você tem que ter os olhos ungidos para você ver quem realmente é quem, para ver quem é o enviado de Deus. Irmãos, quem é enviado de Deus, ele não tem inveja. Quem é enviado de Deus, ele, irmão, não quer ver, viu, irmãos, o outro irmão caído. Ele não quer ver o outro irmão desprezado. Ele não quer ver o irmão, viu, irmãos, abatido. Ele não quer ver o irmão triste. Ele não quer tirar nada que o irmão tem. Ele não tem inveja, viu, irmão, porque o irmão cresceu, conseguiu alguma coisa na vida, ou porque o irmão venceu uma tarefa. Ele não tem inveja. Pelo contrário, ele se alegra com a vitória do irmão. A Bíblia nos fala, irmãos, alegrai com que se alegra, chorais com que chora. E muitas das vezes, irmãos, nós, viu, irmãos, aleluia, nós, de vez de nós se alegrarmos, nós entristecemos. Quando sabemos que tem alguém, poxa, Deus abençoou fulano de tal comprou um carro, fulano de tal comprou uma fazenda, fulano de tal conseguiu vencer. A pessoa, puxa vida, não podia ser eu que era para ter, era eu que era para ter comprado, era eu, Deus deu para ele, por que não deu para mim? Então, irmão, Deus não se agrada de pessoas assim desse jeito. Você tem que se alegrar, irmão, quando o irmão, ele é abençoado. Quando a irmã é abençoada, quando alguém recebe um cargo na igreja, às vezes o irmão é membro, aí o pastor chama ele como diácono, presbítero, evangelista, ou missionário, ou até mesmo pastor. Aí você, puxa vida, aquele irmão não era para ser evangelista, aquele irmão não era para ser pastor, aquela irmã não era para ser dirigente de oração. Eu que tinha que ser o dirigente. Amém, irmão? Eu que tinha que ser o dirigente, o pastor não me vê. Aleluia! O pastor, ele não me vê, ninguém me vê dentro da igreja, eu vou sair dessa igreja. Aí você sabe o que acontece, irmão? Ele vai para a igreja ao lado, chega lá, ele fica fofocando, viu, irmão? Fofocando da igreja que ele estava servindo, fazendo fofoca. Lá eu era assim, lá eu fazia assim, lá eu fazia assim, mas nunca ninguém me viu como nada lá. Irmão, não importa que o homem não te veja, importa que Deus te veja. A palavra fala que Davi estava no deserto apacentando as ovelhas. O Senhor disse para Samuel, Samuel, enche o teu vaso de azeite e vai e unge um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Irmão, não precisa o homem te ver, o importante é Deus te ver. O importante é Deus olhar para você, irmão, aleluia. O importante é você estar na direção de Deus, aleluia. Viu, irmão? Tem muitas pessoas que querem ser visto pelo homem, quer ser visto pela mulher, viu, irmão? Quer ser bajulado, viu, irmão? E ser bajulado pelo pastor, bajulado pela irmã, bajulado pelo irmão. Irmão, sai dessa, irmão, aleluia. Sai dessa, irmão, levanta a tua cabeça, olha para Jesus. Só Ele tem poder de mudar a sua história. Só Ele tem poder, irmão, de fazer coisas grandes na tua vida. O homem não tem poder para fazer nada. O homem é totalmente dependente da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus uma causa de nós não sermos consumidos, irmãos. Aleluia. Irmãos, e o mais importante dessa mensagem, que Jonathan, esse despojou das suas armaduras e entregou para quem era de direito. Amém? Para quem tinha condição, para quem tinha o chamado.
viu, irmão? Para quem era ungido, para quem era separado, ele entregou. Às vezes, irmão, você não tem condição, viu, irmão, de nada, mas você acha que você pode. Irmão, você nunca pode pegar um peso que você não aguenta. Que você possa olhar para você e me reconhecer que você não tem condição de pegar esse fardo. Você pega e vai cair ali na frente. Viu, irmãos? Aleluia. Você sabe por causa de que existe muitas pessoas caídas hoje? É porque a pessoa quer pegar uma causa que não é dele, quer pegar um fardo que ele não suporta. Amém, irmãos? Quer exercer uma posição que ele não foi chamado. Aleluia. E daí a pouco ele não aguenta, ele acaba se despencando e caindo e trazendo vergonha para o evangelho de Deus. Amém, irmãos? Aqueles que Jesus escolhe realmente, eles são preparados, ungidos, viu, irmãos, para suportar o peso, para suportar a carga. Então hoje, irmão, quero dizer para você que existem muitos pastores por aí consagrando qualquer pessoa. A pessoa chega na igreja dele, ele logo consagra a pessoa como obreiro da igreja. Às vezes o obreiro não sabe nada. O obreiro é desinteressado, não é de oração, não é de consagração, não é de monte, não é de nada. O pastor vai para segurar ele por causa do dízimo dele, por causa da oferta dele, ou por causa da presença dele na igreja. O pastor vai, derrama um azeite sobre a cabeça dele, nem sabe se ele tem estrutura para aquilo ou não, e o pastor vai e unge ele. Daqui a pouco, irmão, o pastor é decepcionado, porque aquele irmão ele cai logo na primeira esquina, e o pastor, puxa, eu apostei todas as minhas fichas naquele irmão, e o irmão pegou e caiu, me decepcionou. Sabe por quê, irmão? É porque o pastor também está sem visão de Deus, está sem a graça de Deus. Aí ele vai, unge qualquer um para manter a pessoa firme dentro da casa do Senhor. Então, para você, pastor, que está agindo desse jeito assim, olha para a palavra de Deus, tenha visão de Deus na tua vida. Amém, meu amado? Tenha visão, que você peça, Senhor, unge os meus olhos, que eu tenha um verdadeiro contato contigo, para que eu possa andar na direção do Senhor, para que eu possa conhecer quem é quem é chamado, quem é escolhido por Deus, para que você não venha botar uma pessoa no seu ministério, que depois a pessoa venha te decepcioná-lo. Amém, meu querido? Continuando mais um pouquinho com essa palavra, que essa palavra está doce como mel na minha boca. Quero dizer para você ainda, viu, irmão, que Davi, ele cumpriu o seu ministério. Jônatas veio a falecer naquela guerra que teve, e ali, irmão, Davi cumpriu o seu propósito. Viu, irmãos? Ali ele pegou, abraçou o filho de Jônatas e fez com que ele comesse pão na sua mesa, restituiu todas as terras de Saul, viu, irmãos, e o engrandeceu, viu, irmão, Mefibosete. Sabe por quê, irmão? Porque eles tinham uma aliança. Qual aliança que você tem com seu irmão? Aliança de contenda, aliança de fofoca, aliança de disse-me-disse? Viu, irmão? Como é que você tem amado o seu irmão? Aleluia! Como é que você tem amado ele? Falando mal das costas dele? Ele vem na sua casa, você recebe bem, abraça ele, depois que ele sai, tu fala mal dele pelas costas? Isso é amor, irmão? Não, isso não é amor não, irmão, isso é safadeza. Amém, irmão? Isso é safadeza, não é sinceridade, é pessoa falso, viu, irmão, que existe hoje no mundo. Por isso que Deus está provando o mundo, viu, irmão, com esse vírus aí, para consertar muitos crentes que estão despreparados, errado perante o Senhor dos Exércitos. Viu, irmão? Essa epidemia aí não é só para os ímpios, não é para crente que está andando de qualquer maneira, crente que não tem compromisso, não tem responsabilidade, crente que quer fazer as coisas de Deus e quer fazer as coisas do mundo ao mesmo tempo. Não tem compromisso, deixa a obra de Deus para ir para a festa, deixa a obra de Deus para ir para aniversário, deixa a obra de Deus para ir para a praia, deixa a obra de Deus para ir para o shopping, para fazer um monte de coisa, irmão, aleluia. Irmão, acorda, irmão, acorda, você foi chamado, foi escolhido, exerce o seu trabalho que Deus entregou nas tuas mãos. Primeiro vamos fazer para Deus e depois vamos fazer para nós. Amém, meu amado? Que Deus te abençoe nesse dia, te dê um dia brilhante, abençoado, que você venha meditar nessa palavra até o fim. Não é só abrir o áudio, vir o começo e não ver o final não, porque o final
é muito melhor do que o começo. A própria Bíblia diz, Jesus disse: eu sou o primeiro e sou o último, sou o princípio e sou o fim. Então você tem que ver até o fim para você compreender que Deus nessa manhã está falando com você e que você possa reconhecer: não, Deus está falando comigo e eu tenho que me consertar diante do Senhor. Amém? Deus possa falar melhor no teu coração, em nome de Jesus. Oreis no meu favor. Amém. Vamos ver com o Senhor. Não precisa contar mais não, tá? Pelo amor de Deus, já pregou tudo.